Leitura do capítulo 65 do livro Vinha de Luz, de autoria do Espírito Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. Cultiva a paz. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, ela voltará para vós. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 6. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana. Mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhe ser impossível a consumação de novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inaptidão à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam a fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para a esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque se o homem ouve a lição da paz cristã, sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem, como intransferível conquista de cada um. Mestre Jesus, aqui reunidos nós te buscamos, evocando-te a presença para a nossa reunião de estudos da doutrina espírita. Sê conosco, Senhor, e abençoa-nos neste esforço de aprendizagem dos ensinamentos da lei de Deus, para que melhor compreendendo os mecanismos da vida, realizemos os esforços necessários para a nossa adequação aos desígnios superiores, aos mandamentos divinos. Mestre Jesus, rogamos-te também que abençoes os nossos irmãos de humanidade, sobretudo aqueles que ainda andam distraídos
dos deveres para com a própria consciência, entregando-se aos exageros de toda ordem e assim mergulhando nas dolorosas consequências das próprias escolhas. Mestre Jesus, desejaríamos ter algo verdadeiramente bom para oferecer-te, em reconhecimento, em gratidão. Mas pobres que somos de valores superiores, de realizações mais nobres, de sentimentos mais puros, ofertamos-te o nosso carinho, a nossa gratidão e o amor que já conseguimos sentir. Se conosco, Senhor, pedimos-te mais uma vez. E ser louvado hoje e para sempre. Graças a Deus. Então nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da obra Memórias de um Suicida. Estamos acompanhando os estudos que Camilo realizou no departamento do manicômio e hoje verificaremos a questão relacionada à pergunta que Camilo fez ao benfeitor espiritual, o irmão João, o diretor do manicômio dentro da instituição de Maria de Nazaré, se não haveria meio seguro de prevenir o ser humano do terrível perigo a que se encontra exposto na vida física. Logo, estas considerações dizem respeito a todos nós que estamos reencarnados. Não apenas aos espiritistas, não apenas aos cristãos, mas a todos os seres humanos que estão reencarnados na Terra. Porque todos estamos na Terra submetidos às mesmas leis que compõem o código de vida, o código divino que rege a vida no universo inteiro. Então, seja o indivíduo desta ou de outra religião, seja o indivíduo alguém que crê em Deus ou que se diga ateu, não importa, porque todos nós, indistintamente, estamos submetidos ao mesmo regime da lei divina. E, portanto, a lei divina será aplicada na vida de todos nós, queiramos ou não. Concordemos com ela ou não. Sendo assim, o ideal seria que todos nós estudássemos profundamente esta lei de Deus. Porque se não há como escapar da sua incidência, melhor será que nós a estudemos, compreendendo como ela funciona, para o mais rapidamente possível a ela nos adequarmos as nossas atividades mentais, as nossas ações, as nossas escolhas ao padrão ou aos imperativos desta lei. Se nós assim não agirmos, esta escolha, porque é sempre uma escolha, é o resultado do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade de arbitrar, de decidir aquilo que queremos ou que não queremos, como queremos para a nossa vida. Se nós decidimos não seguir a lei divina, ignorá-la,
se decidimos que ela não é importante, não merece a nossa atenção, o nosso esforço de pesquisá-la, de conhecê-la, de aprender sobre ela, é uma escolha legítima no sentido que está dentro da nossa possibilidade de escolher, dentro do nosso livre-arbítrio, que é um direito inalienável, concedido-nos por Deus. No entanto, junto do livre-arbítrio está também agindo a lei de causa e efeito, de ação e reação. Nós temos a liberdade de escolher o que quisermos para nós mesmos. Mas uma vez feita a escolha, estamos submetidos. Invariavelmente, não há como escapar disso, às consequências, às reações, aos efeitos daquela nossa escolha, daquela nossa ação. Então, aqui vale a pena estarmos atentos a estas orientações do irmão José, porque se estamos distraídos, qualquer um de nós, inclusive os que se dizem ateus, destas colocações aqui feitas pelo irmão José, significa que certamente teremos consequências muito danosas a enfrentar em nosso futuro, próximo ou um pouco mais distante, nesta reencarnação, no mundo espiritual ou em futuras reencarnações. Mas o certo é que não estaremos isentos de sofrer as consequências de nossas próprias ações. Então, melhor será, mais prudente, mais sábio, que nós diminuamos a carga de nosso orgulho e, humildemente, procuremos conhecer a lei divina, como ela funciona e como nós podemos a ela nos ajustar. Então, prosseguindo aqui, a gente vai ver qual foi a resposta do irmão João, como são estes meios pelos quais nós podemos evitar nos desastrarmos na vida física. Nós verificaremos também, segundo as informações de irmão João, com que periodicidade são fornecidos esses meios à humanidade, para quem são fornecidos estes meios. Também verificaremos o que a consciência de cada pessoa tem a ver com estes meios. Verificaremos também o que tem a ver o Evangelho de Jesus com estes meios de nos garantirmos das consequências danosas, dos problemas graves da vida. Também verificaremos o que o Espiritismo tem a ver neste contexto. Também verificaremos qual é a atitude mais comum da maioria das pessoas na Terra em relação a estes meios que são oferecidos à humanidade. Qual a comparação que o irmão João faz entre o ser humano, espírito e todas as coisas materiais, inclusive as estrelas, planetas, galáxias, e o que ele comenta sobre a lei de ação e reação e dos cuidados que devemos ter com relação às nossas escolhas e ações. Por fim, também verificaremos o que o benfeitor falará a respeito do modelo ideal que Deus ofereceu à humanidade para ser seguido e quem seriam os que fariam verdadeiro esforço para compreender e seguir este modelo ideal e quem seriam também os que lhe virariam as costas. Isso está, portanto, aqui, iniciando no parágrafo, a pergunta de Camilo: não existirá porventura, ou do outro personagem Belarmino, não existirá porventura meio seguro de prevenir o homem do nefando perigo a que se encontra exposto, como se pisasse ele em terreno falso, solapado por explosivos mortíferos? Pergunta, na verdade, do próprio Camilo, o autor da obra. E então a resposta do benfeitor e irmão João, que sim, existem estes meios. E ele diz que não é um único meio. Ele responde no plural. Existem vários meios pelos quais os seres humanos na Terra, os encarnados, são avisados sobre estes perigos e como evitá-los, como sair destas ciladas, dessas armadilhas da Terra.
E ele diz ainda mais, que poderia ele assegurar a todos aqueles que estavam ali sendo instruídos, que o alarme, o alerta, é permanente, incansável, ininterrupto, eterno. Ou seja, em todo momento, os seres humanos na Terra, os encarnados, são alertados sobre estes perigos, como evitá-los, o que devem fazer para seguir um roteiro de vida seguro, mais tranquilo. A mensagem introdutória deixou-nos claro a este respeito, quando Emmanuel faz uma análise de como as pessoas fogem deliberadamente à paz, a tudo aquilo que pode nos garantir o equilíbrio íntimo, a harmonia e a paz, portanto, como consequência de condutas saudáveis, de condutas equilibradas. O benfeitor, nessa mensagem introdutória, relacionou vários comportamentos que são os mais comuns em quase a totalidade da humanidade terrestre. A paz, os recursos da paz são oferecidos indistintamente, constantemente, diariamente a todas as pessoas. Por que não temos então a paz? Porque delas fugimos. Dela fugimos. Fugimos dos pensamentos e dos comportamentos que nos garantiriam a paz. Nos é oferecido um socorro, nós recusamos este socorro. Nos é oferecida uma orientação, nós desprezamos esta orientação. O médico identifica qual é a nossa mazela, a nossa doença. Descreve de que se trata para nós e depois nos prescreve um tratamento. Nos orienta como realizar o tratamento, como tomar a medicação, que medicação devemos tomar, o que devemos evitar para a nossa mais rápida recuperação. E daí não seguimos nada das prescrições, orientações médicas. Reclamaremos depois de não termos alcançado novamente a harmonia, o equilíbrio orgânico, a nossa saúde física, só se nos queixarmos a respeito de nós mesmos. Então, ele deixa claro, o irmão João, de que estes recursos são oferecidos, alertas, constantemente, e não apenas a um grupo específico ou a pessoas escolhidas, mas à humanidade inteira. Então, nós notamos que, de acordo com os ensinamentos espirituais superiores, não há povo escolhido, não há religião escolhida, não há grupo específico eleito escolhido. A humanidade inteira é destinatária das bênçãos de Deus, dos cuidados de Jesus e de todos os prepostos que agem em nome de Deus e de Jesus. A humanidade inteira. Então não há excusa para ninguém. Cada um, portanto, é artífice do seu próprio destino. Isso nos ensina a doutrina espírita. Cada um constrói o seu futuro. Inclusive, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos interroga, os espíritos superiores, como nós, encarnados na Terra, poderíamos garantir um futuro melhor para nós mesmos, ou seja, uma posição no mundo espiritual muito melhor, habitar uma região espiritual mais avançada, mais elevada, evitando passar pelos sofrimentos tão comuns para as pessoas que vivem na Terra depois da desencarnação, sofrimentos decorrentes dos desequilíbrios que elas próprias, as pessoas, adquiriram para si mesmas. E então, os benfeitores responderam que era necessário realizar o autoconhecimento para que, conhecendo o indivíduo
a si mesmo quais são as suas imperfeições morais, combatesse-as, trabalhasse intensivamente para melhorá-las ou transformá-las em virtudes, eliminar as imperfeições morais e adquirir virtudes. Agora, se tendo este roteiro que não exige o saber do mundo, não exige uma inteligência brilhante, não exige erudição, não exige do indivíduo pertencer a uma classe social superior, não exige do indivíduo fortuna, exige apenas a boa vontade, o esforço pessoal, porque não exige nem que o indivíduo tenha apoio de outras pessoas. Ele próprio faz consigo mesmo, a sós, o autoconhecimento e depois empreende esforços para se transformar moralmente para melhor. Aí está a forma de nós garantirmos o nosso futuro. Não é concedido por graça divina o futuro bom para ninguém. Não há eleitos. O indivíduo se elege para uma posição espiritual melhor. E como o indivíduo se elege? Pela sua transformação moral. Para ele se transformar moralmente, ele necessita conhecer o que precisa ser melhorado em si mesmo, o que precisa ser eliminado e o que precisa ser conquistado. Ninguém se engane, ninguém vai ganhar nada de Deus. De Deus já recebemos tudo o que é necessário para atingirmos a perfeição. Agora o resto é conosco mesmo. Deus continua nos apoiando de 1000 modos diferentes, nos ajudando e nos concedendo as oportunidades, mas Ele nos concede o apoio, Ele nos concede o conhecimento ou a oportunidade de conhecer, Ele nos concede as reencarnações, Ele nos concede um guia espiritual para nos orientar. Agora o trabalho pertence a cada um, o esforço pertence a cada um. Este é o ponto-chave que será discutido aqui pelo irmão José. O grande problema é que as pessoas não querem se melhorar, não querem abandonar os seus vícios morais, as suas imperfeições morais, não querem mudar de vida e querem ganhar o céu. Querem conquistar regiões espirituais superiores, não querem passar por problemas, não querem enfrentar desafios, não querem sofrer. O que nos leva à conclusão de que a maioria da humanidade terrestre é composta de espíritos infantis, caprichosos, rebeldes. Aquelas crianças rebeldes, caprichosas, que exigem tudo, birrentas. A maioria da humanidade terrestre é composta de almas exatamente assim. E como fazer para mudar este contexto? A disciplina. A lei divina daí aplica sobre estas almas corretivos disciplinadores. E são dolorosos. Para curvar a fronte do indivíduo orgulhoso é necessário uma grande dor, um grande choque. Ele pode abrir mão do orgulho por um esforço pessoal. Mas se ele não o faz, depois de certo tempo, a lei entra em ação e impulsiona-o ao progresso. Só que este impulsionamento é por meio da grande dor. Há como evitá-la mediante o nosso esforço pessoal. Antecipar que o mecanismo da lei seja acionado. Se nós espontaneamente buscamos o progresso, é desnecessário este mecanismo da dor. Mas porque somos extremamente orgulhosos, rebeldes, caprichosos, melindrosos, daí a lei precisa agir, aplicando-nos os corretivos necessários. Então, na sequência, ele vai dizer assim:
Os avisos de que carecem os homens, ou seja, de que precisam os homens para se desviarem não só deste ominoso, deste funesto, abominável resultado que é o suicídio, como dos demais tormentos que poderão atingi-los durante os ensaios terrenos para o progresso, ou seja, as reencarnações, estão nas advertências da própria consciência de cada um, a qual é a porta-voz da legislatura, porque se deverá pautar, esboçando-lhe a prática do dever como proteção contra todo e qualquer malogro que possa surpreendê-lo na sociedade terrena como na espiritual. Quando nós lemos a obra O Livro dos Espíritos, encontramos uma pergunta feita pelo codificador Allan Kardec aos benfeitores espirituais. Pergunta de número 621, onde está escrita a lei de Deus? Resposta bastante simples e direta dos benfeitores espirituais. Na consciência de cada um de nós. Todo o programa divino, a lei divina, o código divino está na consciência de cada indivíduo, de cada espírito, encarnado e desencarnado. Na sequência, Kardec pergunta, por que então é que, se está na consciência de cada um a lei divina, houve a necessidade de Deus enviar reveladores, aqueles que revelam, que mostram, que dizem o que é a lei divina para os seres humanos na Terra? Resposta dos benfeitores. Porque os seres humanos da Terra ou esqueceram desta lei ou a desprezaram. Quantas pessoas que nós conhecemos e também que não conhecemos e que dizem, não tenho interesse nestas coisas. Se dizem que não têm interesse nestas coisas, quando dizem estas coisas, são as coisas espirituais. É porque sabem que elas estão aí, que elas existem. E, diante da realidade, ou seja, um fenômeno natural que todos sabemos que é impossível dele escapar, que é o fenômeno natural da morte física. Todas as pessoas sabem, com cultura ou sem cultura, que nós vamos enfrentar o fenômeno da morte física. É um fenômeno da natureza. Não tem como escapar dele, ninguém escapa deste fenômeno. Se ninguém escapa deste fenômeno, resta a pergunta, que é uma pergunta filosófica, que a filosofia ou os filósofos em todas as épocas da humanidade na Terra perscrutaram, buscaram compreender ou buscaram a resposta. Para qual buscaram a resposta? Para onde vamos depois da morte? Há algo depois da morte física? Ainda que nós não tivéssemos nem evidências, nem provas que a ciência tivesse nos apresentado. Um indivíduo medianamente racional, lúcido, encontraria a seguinte conclusão, com rápidas reflexões em torno do assunto. Pode ser que sim, que haja, pode ser que não. No mínimo há 50% de chance de existir algo e 50% de não existir. Porque nós lembramos que não há nenhuma prova científica de que não há nada depois da morte, que o materialismo seja uma verdade. O materialismo é uma crença que até hoje não obteve nenhuma prova científica, por mais insistentes que muitos, inclusive cientistas, tenham sido na busca de uma prova científica. Não existe nenhuma. Nunca conseguiram provar que o materialismo é uma verdade, é um fato. Então, se não há nenhuma prova científica, está incluído o materialismo na relação de crenças. É uma mera crença. A pessoa tem fé, acredita, sem prova nenhuma, de que o materialismo é uma verdade. É uma crença pessoal.
compartilhada por muitas pessoas, mas não passa de uma crença, de uma fé sem prova. Então, nós teríamos, no mínimo, 50% de chance de que existiria ou de que existe algo depois da morte física. Se há 50% de chance, isso é muita coisa. Isso nos levaria a aqueles que têm a inteligência ativa, ou seja, todos temos a inteligência, é uma faculdade que Deus nos deu, mas nem todos a utilizam. As pessoas acham que são racionais e agem irracionalmente. Agem por impulsos, que já não é razão. Agem por instintos, que não são razão. O comportamento não difere muito de um animal qualquer. Então, uma pessoa minimamente racional, que utiliza alguma coisa da lógica, pensaria, 50%? São muita coisa. De modo que o mais sensato, do bom senso, do senso, da razão, seria eu me preparar para a eventualidade desses 50% de existir algo depois da morte do corpo físico. Acontece que já desde o século XIX, eminentes cientistas se debruçaram nas análises dos fenômenos mediúnicos. E estas pesquisas continuaram no século XX, continuam no século XXI. E nos deram evidências e provas da imortalidade da alma. Qualquer indivíduo que tenha o mínimo de interesse pode buscar na internet e verificar, acompanhar, além de livros extraordinários que estão à disposição do público, inclusive no idioma português, as pesquisas que estão registradas nos anais de centros de pesquisas no mundo. As pessoas têm acesso a isso. Os que se interessam, buscam, estudam, analisam e chegam às próprias conclusões, as provas estão ali, as evidências estão ali. Se de um lado não temos prova nenhuma do materialismo, de outro lado temos provas e muitas evidências de que a vida continua. De maneira que no século XXI, com todas essas provas que foram oferecidas pelos espíritos, sobejamente, que passaram pelo crivo da razão de eminentes cientistas consagrados no mundo acadêmico, no mundo científico, então, a conclusão a que chegamos que somente despreza, somente se afasta desta realidade, despreza estas verdades, os que se desprezam também a si mesmos, desprezam o próprio futuro. Porque as informações estão aí, as provas estão aí. Se o indivíduo diz, eu não sabia, ele mente. Ele desprezou. Simplesmente desprezou. Ele não quis saber. Ele não teve interesse em buscar saber. Ele desprezou. E quem despreza um remédio que pode lhe salvar a vida é responsável por aquilo que lhe advier de ruim. Então, inicialmente nós temos a consciência. E a consciência vai nos acusando, vai nos alertando. Você está no caminho errado. Por isso é que nós fazemos o conflito. Sobretudo o conflito de culpa é porque a consciência nos alertou que estávamos indo no caminho errado e prosseguimos no caminho errado. Então, daí fazemos o conflito. E é muito difícil nós nos liberarmos do conflito. Sobretudo porque nós queremos nos liberar do conflito sem modificar o nosso comportamento. Eu quero estar em paz com a minha consciência sem modificar aquilo que está de ruim, em desacordo com a lei de Deus,
Acontece que a consciência, que guarda como guardiã da lei divina, vai dizer assim: você continua em desacordo com a lei de Deus, infringindo a lei de Deus. E porque eu sou a guardiã da lei divina, portanto, você está me agredindo. E eu não vou tolerar esta agressão. Então, o primeiro alerta que nós temos, não temos como a sabedoria divina é algo realmente que nos surpreende a cada instante, de tão extraordinária, absoluta que é. Ninguém vai estar sem norte na vida. Só estará sem norte o indivíduo que não ouve a própria consciência, que despreza, portanto, a si mesmo. O seu núcleo mais essencial, a consciência, ele despreza. É um profundo desamor. Amar ao próximo como a si mesmo significa o amor a si mesmo, o auto-amor, atender à voz da consciência, ter contato com a nossa essência mais profunda. Não desprezar a nossa essência mais profunda. Isto é o auto-amor. Mas as pessoas preferem a considerar que auto-amor significa: não estou muito bem hoje, eu vou ao shopping fazer muitas compras. Eu vou sair com meus amigos para beber e dar muitas gargalhadas, porque eu mereço, eu me amo. Não. Nada disso nos é proibido. Tudo nos é lícito, diz-nos o apóstolo dos gentios. Agora, o auto-amor é outra coisa. O auto-amor é atender à voz da consciência, saber o que ela está nos dizendo e amar a nossa consciência. Amar a si mesmo é amar esta lei que nos rege para garantir-nos o equilíbrio. Então aí está o primeiro ponto que nós desprezamos quase que diariamente, quase que o tempo todo. Na sequência diz o seguinte: estampam-se também estes avisos, estes alertas, estes meios de evitarmos estes desastres na vida física, estes desastres morais, estampam-se nos dispositivos que as crenças e tradições sagradas de todos os povos popularizam através das gerações, assim como se encontram nas resenhas da moral educativa legada ao gênero humano, como aos espíritos pertencentes à Terra pelo grande mestre Nazareno, a qual, longe de ser fruto do misticismo hiperbólico de um povo apaixonado e fantasista, como presumem os supostos espíritos fortes, é, ao contrário, a norma lógica e viva, cuja aplicação nos atos da vida prática diária virá garantir ao homem, à humanidade, os estados felizes com que há milênios sonha, pelos quais se debate através de lutas incessantes e inglórias, mas para a conquista das quais tem desperdiçado tempo valioso, deixando de abraçar os únicos elementos que o ajudariam na heróica odisseia, isto é, o respeito às leis que regem o universo e presidem ao seu destino, e a autorreforma indispensável e dali consequente. As culturas, crenças e tradições sagradas de todos os povos. Se nós pegarmos no Antigo Egito, pegarmos a Antiga Índia, o conhecimento dos Vedantas, se nós pegarmos o conhecimento do Antigo Tibete, pegarmos também as tradições da China antiga, ou mesmo os mandamentos de Moisés, os ensinamentos dos profetas do povo de Israel, todos os conhecimentos, por exemplo, do povo celta, as orientações passadas àquele povo pelos grandes sacerdotes,
no topo da hierarquia sacerdotal dos celtas, os druidas, que inclusive, a classe a que inclusive pertenceu o professor Rivaio, com o nome de Allan Kardec, nas antigas Gálias, e depois utilizará o nome daquela sua antiga reencarnação como pseudônimo para assinar as obras espíritas. Então todas essas tradições estão aí para a humanidade há muitos séculos e milênios. E nós as desprezamos. Mas depois tivemos a mensagem de Jesus, do Evangelho, dessa boa nova, boa notícia que Ele nos trouxe da parte de Deus, o seu Evangelho, a segunda grande revelação da lei divina para a humanidade, já que a humanidade desprezava a própria consciência guardiã da lei de Deus, foi necessário então que fosse revelada esta lei e, neste caso, por um espírito já puro, crístico, governador de nosso planeta, nosso Senhor Jesus Cristo, que foi dirigida não apenas a um pequeno agrupamento, mas para a humanidade inteira. Então, ali estão também estas diretrizes que nos garantiriam uma vida de equilíbrio, de harmonia, a paz que todos nós almejamos. O progresso garantiriam uma posição futura, ou seja, no mundo espiritual, muito boa. Todos aqueles que seguiram aquelas tradições antigas, as recomendações, as leis morais daquelas tradições antigas, todos aqueles que seguiram os ensinamentos de Jesus se elevaram. Não tiveram nem mesmo a necessidade de continuar se reencarnando na Terra. Passaram a ter reencarnações em mundos superiores. É bem provável que muitos já tenham alcançado, inclusive, a pureza espiritual. Estejam livres da roda sansara, das reencarnações, enquanto nós estamos patinando aqui. E daí prossegue ainda o benfeitor. E presentemente, com absoluta eficiência, estão estes avisos, estes meios de prevenirmos estes desastres morais, com consequências para a vida espiritual e para as futuras reencarnações, estão nos códigos luminosos da chamada Nova Revelação, que preside nos tempos atuais sobre a Terra a transformação social que se esboça no mencionado planeta. É a doutrina espírita, o consolador prometido por Jesus à humanidade da Terra. Quando ele fala do paracleto, do advogado que viria e repetiria tudo quanto ele nos tinha ensinado e falaria muito mais, é a doutrina espírita que chegou-nos no século XIX, codificada por Allan Kardec. E que tem a finalidade, a função de orientar esta renovação social mundial. Então não será por este ou aquele regime de governo, não será por este ou aquele outro programa econômico, não será por revoluções sociais realizadas pelos humanos. A não ser que nós consideremos uma revolução social o ajustamento das criaturas humanas da Terra a este padrão de vida. Daí revolucionamos o modus vivendi das pessoas na Terra por um parâmetro superior de vida. Portanto, esta transformação que tanto queremos para uma vida mais harmoniosa, mais próspera do ponto de vista espiritual, moral, psicológico na Terra, deve se dar
pelo atendimento dos imperativos, das recomendações que o Espiritismo nos apresenta. De maneira que o Espiritismo também não foi uma doutrina enviada pelo Cristo à humanidade terrestre destinada a um pequeno grupo exclusivo. Ela é destinada à humanidade inteira. Ah, mas a maior parte da humanidade despreza. Por causa do livre-arbítrio. E quem despreza o remédio continua doente. Mas porque a Terra está deixando de ser um hospital para adoentados, os doentes serão recambiados a um outro planeta que seja de uma categoria de hospital. Não mais pertencerão à Terra estes espíritos adoentados e que recusam o tratamento. Para continuar na Terra, no mundo de regeneração, há de a alma se ter curado das grandes mazelas, das grandes doenças da alma, do psiquismo. É um direito de cada um. Mas, fazendo esta escolha, perde o direito de permanecer na Terra, no mundo de regeneração. Será exilado. E notemos que, na atualidade, a doutrina espírita já está traduzida aos principais idiomas do mundo. Então, não há escusas para ninguém. Para ninguém. E ele continua aqui. Facultando francas relações entre os planos objetivo e invisível, ou seja, o mundo físico e o mundo espiritual, estabelecendo e popularizando a comunhão de ideias, as formas com que a doutrina espírita, portanto, nos auxilia, nos oferece meios de recuperação de nós mesmos, de adequação a este padrão espiritual superior. Pela mediunidade, portanto, estabelecendo e popularizando a comunhão de ideias entre nós, os espíritos desencarnados e os homens ainda retidos na armadura carnal, a nova revelação instruirá quantos se interessarem pelos edificantes e magnos assuntos da sua especialidade, assim permitindo aos homens, os seres humanos encarnados, receberem do invisível tudo o que de necessitarem realmente necessitarem. Não é aquilo que nós achamos que nós necessitamos, de cura dos corpos físicos, de informações sobre o nosso futuro, a fim de se fortalecerem para a ciência da vitória. Notemos que aqui os benfeitores, aqui no caso, os benfeitores espirituais representados pela palavra do irmão João, este nobilíssimo espírito trabalhador de uma das áreas mais complexas da colônia Maria de Nazaré, não menciona nada daquilo que normalmente as pessoas procuram numa casa espírita. Não menciona nada do que muitas casas espíritas têm oferecido como trabalhos mais importantes dentro das suas estruturas. Ele diz que o Espiritismo veio à Terra, desceu coordenado pelo próprio Cristo, ou seja, os Espíritos do Senhor desceram à Terra sob o comando do próprio Cristo para nos revelar a terceira revelação, portanto, da lei divina para a humanidade, com o objetivo de nos instruir, de nos oferecer material para que nós nos eduquemos dentro desta ciência da vitória, a ciência da vida. Portanto, a função primordial das casas, dos centros espíritas, é transmitir fielmente a ciência da vitória, a ciência da vida. Orientar, esclarecer, por meio de palestras, por meio de cursos, por meio de conversas, do atendimento fraterno. As reuniões mediúnicas, fazer este mesmo serviço aos encarnados, aos desencarnados que estão muito atribulados e perturbados, com dificuldades de raciocinar, de logicar, por causa da alta impregnação
de fluidos materiais, de fluido vital, mesmo depois da desencarnação? Nós oferecemos os passes como mera complementação. Até mesmo para desencharcar os encarnados de fluidos muito tóxicos, para que eles também consigam melhor raciocinar e aprender os conteúdos espíritas. Muitas vezes os encarnados chegam às casas espíritas muito aturdidos, muito intoxicados de fluidos perturbadores e com dificuldades, às vezes com processos obsessivos, com dificuldades de raciocinar, de compreender, de acompanhar as palestras, os cursos. Então estas terapêuticas complementares não são as primordiais, são complementares, auxiliam nesse desencharcamento de fluidos tóxicos para que eles possam melhor compreender, aprender a doutrina espírita, mas não são atividades primordiais que venham em primeiro plano, de forma nenhuma. Está muito claro na codificação espírita e aqui repetido, confirmado, pelo texto aqui que Camilo apresenta do esclarecimento do irmão João. O Espiritismo não está aqui, como também Jesus dizia, para remendar corpos que foram dilacerados pelos próprios indivíduos, pelos seus desatinos. Os benfeitores auxiliam, mas repetem como Jesus orientou a mulher surpreendida em adultério. Ele a defendeu para que ela não fosse apedrejada. Mas depois lhe diz: vai e não tornes a te equivocares, para que algo de pior não te aconteça. Ele faz várias curas e depois pergunta aos discípulos como ensino para eles, como lição para eles, porque ele não precisava nenhuma bajulação, nenhuma gratidão de ninguém. Porque depois de ele curar vários, somente um retorna para agradecê-lo. E ele pergunta na frente dos discípulos, aquele que voltou: mas eu curei tantos, e os outros? Ah, Senhor, não sei. Estão por aí. Somente um voltou para agradecer. Portanto, somente um aprendeu a lição, fixou a lição. Somente um aproveitou o recurso extra que Jesus concedeu. Os outros voltariam a enfermar, porque não houve neles nenhuma transformação moral. E Jesus disse: colocar vinho novo em odres velhos, azeda o vinho bom. Colocar remendo novo em panos muito antigos, o rasgo depois é maior. Então a finalidade da doutrina espírita é recuperar as almas, educá-las. Portanto, a missão dos centros espíritas é transmitir a doutrina espírita. Mas para ter maior popularidade, maior frequência, porque em realidade as pessoas não estão interessadas em conhecer a verdade, porque a verdade irá lhes impor a necessidade de transformação moral. Se o indivíduo se identifica no erro, a consciência vai lhe dizer: você a partir de agora está consciente, lúcido, vai ter de se modificar. E ele não vai conseguir suportar conviver com a consciência lhe dizendo que ele está errado todos os dias. Então ele evita, como se fosse possível, indefinidamente, fugir à verdade, viver fora da realidade. Então, como a maioria não está interessada nisso, mas está interessada em curas, isso, em aquilo, as casas espíritas, para serem mais frequentadas, terem maior popularidade, os indivíduos que são dirigentes das casas ou trabalhadores das casas serem mais reconhecidos, invertem esta posição e desvirtuam a finalidade primordial da casa espírita. Então aí está um grande equívoco e devemos estar atentos. Porque se nós nos vinculamos a um trabalho desta ordem e permitimos que isto aconteça,
e daí não divulgamos como deveríamos a mensagem do Consolador da doutrina espírita, porque privilegiamos outras atividades que podem ter o seu valor, mas não são primordiais, então daí a responsabilidade será nossa por todos aqueles para os quais não chegou a doutrina espírita adequadamente, por nosso desvio na atividade dentro da casa espírita. E ele continua aqui. Assim sendo, necessariamente o homem, o ser humano encarnado, conhecerá todos os aspectos da vida do invisível que o estado do seu progresso moral e mental permitir. Claro que a gente não vai conhecer toda a realidade espiritual, porque não temos nem condições de compreender. Suas glórias e belezas ser-lhe-ão desvendadas. Os supostos segredos que envolviam a morte em planos indevassáveis serão solucionados por fatos clarividentes, ou seja, que se vê com clareza, e elucidativos, assim como os perigos que o cercam, como os de que tratamos, os abismos, as calamidades de que poderia ser vítima por parte de habitantes do invisível, os processos obsessivos. Nós verificamos uma imensidade de pessoas se aventurando no campo da mediunidade e se desastram, porque não têm o entendimento suficiente, ou se o têm, o desprezam, de que é um campo muito delicado e arriscado, é necessário uma grande disciplina no exercício das faculdades mediúnicas, uma vida com certos rigores e também disciplinas, para que nós não caiamos nas malhas das obsessões, que são cruéis muitas vezes. Facilmente os médiuns podem, se tem mediunidade realmente ostensiva, podem ser levados à fascinação. E a fascinação é a obsessão mais difícil de ser curada. Então precisamos tomar muito cuidado, as pessoas têm se aventurado muito. E as próprias casas espíritas, não transmitindo estes conhecimentos, também estão responsabilizados, são responsáveis por estes desastres. E pior, muitos dirigentes espíritas convocam indivíduos completamente despreparados, sem mesmo o conhecimento da própria fenomenologia mediúnica que o Espiritismo dá, numa obra extraordinária que é o Livro dos Médiuns. Convocam esses indivíduos à tarefa mediúnica. Não é necessário que o indivíduo seja PhD em Espiritismo, tenha decorado o Livro dos Médiuns. Temos muitos irmãos que têm dificuldades em leitura ou são analfabetos. Eles não estarão impedidos de participar de reuniões mediúnicas, mas para isso também temos os cursos. Outras pessoas podem ler e explicar para elas aqueles conteúdos de maneira simples para que elas possam também entender. Não há nenhuma dificuldade nisso. Há o esforço da casa espírita em se predispor a transmitir de maneira simples e para todas as pessoas o conhecimento da doutrina espírita, das obras básicas. E daí sim preparar adequadamente as pessoas para o trabalho sério, disciplinado, inclusive o trabalho mediúnico. Mas para encantar as pessoas, muitos dirigentes dizem, você tem mediunidade, precisa trabalhar. Ah, mas eu nem entendo nada disso, não tem problema, depois você aprende. E se o indivíduo tem mediunidade, ele pode se desastrar